Quebrei meu óculos, vou fazer um arranjo aqui. Muito bom. Oi, Yara, tudo bom? Melhor de pôr óculos é isso, que a gente enxerga a pessoa. Então, vamos lá. Estou vendo aqui, Vinícius, é a primeira vez que você entra, né? Abre aí um pouquinho o microfone para a gente se apresentar. Espera aí que eu não estou te ouvindo. Não estamos ouvindo, Vinícius. Deve ser aí. Pode ser a conexão do microfone, né? Pode ser, pode ser. Na verdade, Vinícius, era só para te dar boas-vindas e dizer que não sei se você já assistiu outros encontros desse que a gente faz aqui, se você viu algum vídeo, viu? Então tá, então você está sabendo que vários. Olha que linguagem ótima. Você está sabendo que a qualquer momento você pode abrir o microfone, quer dizer, você não vai adiantar abrir o microfone, mas você pode usar aí o chat e participar ativamente, tá bom? Tá escutando? Boa. E Rosane também, é a primeira vez, Rosane, que você entra? Oi, estão me ouvindo? Sim. Tudo bem? Boa noite a todo mundo. Então, Boa Ana, noite. boa noite. Eu já entrei uma vez, eu não consigo muito chegar em tempo por conta de trabalho, né? E estou de férias. E estou tentando entender ainda todo esse movimento. Tenho procurado ler dentro do tempo, assistido alguns vídeos e estou engatinhando para entender melhor e começar a participar mais, né? Na verdade, eu acho que o ponto principal é entender melhor. Tem horas que eu ainda fico um pouco perdida do direcionamento, das coisas assim, mas eu quero me aprofundar mais. É isso. Vou tentar ficar. Desculpa, vou tentar ficar o tempo inteiro, que eu tenho algumas questões aqui que às vezes eu não consigo também ficar, mas eu acho que isso não vem ao caso aqui agora, mas eu vou tentar. Tá? E a última coisa, eu Tá conheço. bom, fica à vontade de sair a hora que precisar e de perguntar também. Tá, na verdade, Sim. eu achei vocês via Marcelo. Eu conheço o Marcelo há muitos anos, ele deve se lembrar de mim. A gente não convive, mas, enfim, teve um ela aí de amizade entre o meu irmão e o pai dele. E aí, pela página do Marcelo, eu acabei chegando lá na live, eu comecei a ler, comecei a ver e tal, me interessa, e eu tô aqui. Tá bom? Bacana. Bem-vindo. Marcelo hoje não está aqui, ele foi viajar com a família, Uhum. mas com certeza ele é ótimo de memória e ele Ele deve sabe, encontrar você nas outras vezes aqui. mas ele sabe quem eu sou, com certeza. Com certeza. Também a Lívia, é a primeira vez, Lívia Maria? Sim. Bem-vinda Oi. também. Oi, dá para ouvir aí, né? Oi. Sim. Olá, eu acompanho já. Ano passado eu acompanhei pelo YouTube, porque eu via depois. Eu moro em Munique, na Alemanha, e já conheço o trabalho da Ana há um tempo e acompanho bastante as coisas do Amalaia pelo site, YouTube, enfim, eu vou caçando e vou
acompanhando. E os vídeos eu acompanhei o ano passado todo, assim, mas por causa do fuso e minhas questões aqui, eu nunca consegui entrar. E hoje eu falei, eu vou tentar entrar e acompanhar ao vivo, né? Que já era uma vontade minha já há um tempo. Então, é isso. Estou feliz por estar agora ao vivo com vocês. Acredito que a interação é diferente também, né? E é isso. Obrigada. Que você faz aí, Monique? Eu morava na Áustria e daí ano retrasado eu me mudei para cá. Aqui eu trabalho com jardinagem urbana. Eu sou jardineira e eu me especializei em jardins comestíveis. Essa é a minha atuação aqui. Trabalhar com plantas comestíveis, hortas urbanas, e agora eu estou formatando a Begrün, que sou eu fornecendo trabalho de jardinagem comestível para as pessoas, aprendizagem ativa para crianças, adultos, enfim, botar a mão na terra, plantar, ver comida crescer e todo esse processo que a jardinagem, para mim aqui a jardinagem foi um insight e um outside para mim, assim, me ajudou muito a me ver por dentro e também aos meus olhos mudarem ao redor, assim. E eu senti ano passado fortemente e realmente seguir o meu caminho, que é esse. É isso e tô agora nessa. Então, eu vou te apresentar no meu vídeo. Eu não sei se para todo mundo a tela é igual, mas no meu vídeo ela aparece aqui embaixo, na coluna à direita aqui, a Maristela, que também está com um projeto lindo de jardinagem. Maristela. E tem compartilhado com a gente coisas legal. lindas. Então, a gente está procurando uma maneira de criar um ambiente de interação livre, isso quer dizer, onde todo mundo possa interagir com todo mundo, ou até ter o acesso às pessoas para poder interagir pessoalmente, se for de preferência. E a gente está organizando isso agora. Em janeiro eu acho que a gente vai conseguir ter isso mais concreto. Então, mas enquanto isso, quem quiser conversar com qualquer um aqui em particular, a gente passa o contato de um para o outro e é bacana, né? Essa interação. Claro. Então, e você tem outras europeias aí do seu lado. Você tem o pessoal de Portugal. Assim a gente vai. Conheci, é verdade. Ótimo. Tem a Emma e a Joana. Joana, você é de Portugal, né? Portugal também. Eita, Rinha. E a Emeline, que está lá no Canadá. E aí tem um monte de carioca sempre. E de vez em quando tem uns mineiros dando a graça aqui. E nós aqui da região, Lu, a Dúnia. Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo eu já vi aqui antes. Então, qualquer momento, qualquer um pode abrir e compartilhar ou perguntar ou trazer. Silvia, eu acho que é a primeira vez que também está entrando, né, Silvia? Que acabou de aparecer aqui. Não sei se ela está me ouvindo. Ou se é uma foto, de repente, também, né? Deve ser uma foto. A Kelly já entrou antes, né, Kelly? Entrei rapidinho uma vez, mas eu já assisti todos os vídeos. Antes eu estava acompanhando, não podia acompanhar na terça, mas eu sempre estava assistindo. Aí hoje eu consegui entrar no horário. Bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, teve a Rosane trouxe essa questão de compreender. Eu
Eu acho que desde que a gente era pequeno, todos nós aqui, peraí, também tem o Felipe Chamas, é a primeira vez que você entra, Felipe? É que eu já acho que conversei tanto com você por e-mail, né? Já. Não é a primeira vez que eu entro, talvez nesse formato sim. Mas eu assisti outras chamadas já com você, então não sei. É a primeira, mas não é. Bem-vindo ao vivo aqui. Obrigado. Então, a Rosane trouxe essa questão de entendimento, eu acho que é uma questão de todos nós, de ir atrás do entendimento, mas desde que a gente é pequeno, independente da idade que cada um aqui tenha, deve ter escutado falar que o ser humano só usa 10% do seu cérebro. E se a gente ouvir isso, é porque, de alguma maneira, estamos todos em busca ou abertos para desenvolver os outros 90%, que a gente não tem ideia do que seja a partir dos 10%, né? Então, sendo assim, de uma certa maneira, eu diria que a gente está aqui arriscando a sair de uma linguagem e sair do sujeito. A linguagem é aquilo que faz a gente compreender as coisas e entrar numa certa comunicação. E o sujeito é aquele que tem uma história pessoal. E, de uma certa maneira, a gente está saindo dessa linguagem desse sujeito porque a gente está usando a linguagem como artifício. Eu diria que está mais perto da arte do que da linguagem, porque a arte ela tem uma outra maneira de comunicar. Ela comunica através de sensações, de percepções, de emoções, e não de compreensão. Quando a arte fica muito... ela fica muito sequestrada pela linguagem, a gente quer, então, fazer uma arte compreensível e aí se reduz a força artística dela. Isso na minha perspectiva, né? E como é que a gente está fazendo um processo de uma interação na linguagem, né? É uma fala que nós estamos aqui criando juntos. Essa fala ela é construída com uma tendência a sempre trabalhar com artifícios que vêm da arte. Então, que é o quê? Para a gente ultrapassar a compreensão da linguagem, que reduz a nossa compreensão. É ter acreditado que a gente realmente só usa 10% da nossa mente e, através de artifício, quem sabe a gente amplia essa percepção. Então, eu diria que mais do que compreender, para, então, poder reduzir, né, e poder acomodar e poder ordenar dentro da gente, eu diria que era o contrário. Primeiro, romper a nossa ordem, primeiro gerar uma certa abertura de sensações, de percepções, e depois elaborar isso com a mente. Porque aí, quando eu elaboro depois, eu estou aumentando e ampliando o uso da minha mente, seja gerando sinapses, seja conseguindo atingir novos lugares da mente. Então, a gente faz um processo ao contrário do que a gente aprendeu na escola. Ao invés de primeiro entender e depois ordenar, através do entendimento, a gente percebe, sente, traz via emoções, via problemáticas, via estagnações, reconhecer que tem uma emoção estagnada, aí a gente gera uma liberação dessa estagnação, fortalece o ser, que não é um indivíduo, né, mas é uma força, fortalece esse ser, e esse ser fortalecido, ele se permite a entrar em campos desconhecidos. Esse campo desconhecido cria um certo conhecimento, cria uma certa autoridade, uma certa capacidade mental, racional. Então, vem depois, a compreensão vem depois. Primeiro a gente faz, depois a gente entende.
e não entende por que a gente encaixou em alguma coisa. Entende porque a gente criou novas compreensões, novas sinapses e, quem sabe, até um novo uso da mente, ousadamente falando, né? Então, talvez eu possa dar um exemplo bem concreto. Aqui no dia, acho que foi ontem, anteontem, a gente assistiu um filme aqui. Um filme bem propício para o primeiro dia do ano. Eu, a Cuca e mais umas pessoas queridas aqui, a gente assistiu um filme que chama Mother, daquele mesmo cineasta que fez Cisne Negro. Então, é um cara que faz um filme, não sei se alguém aqui assistiu, vou fazer de tudo, eu não vou ficar falando muito, porque eu não quero, né, dar aquela estragar o suspense, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o filme, ele é cheio de códigos, ele é cheio de signos, melhor falando, ele é cheio de signos e de símbolos. E quando a gente... É um filme que, se você assistir com a sua mente que ordena as coisas, você simplesmente vai dizer que é um filme surrealista e que não tem muito sentido muita coisa, que tem um exagero aqui e ali. É um filme surrealista. Isso quer dizer o quê? É um filme para não ser entendido. E aí você deixa passar batido e pronto. Ou você pode compreender através dos signos. E quando você compreende através dos signos ou dos símbolos que o filme traz, você ordena ele. E aí você diz, tá, então isso significa aquilo, 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 outro. E aí, quando você põe todos os significados, você também esquece o filme, você também começa a ficar ordenado internamente. E aí você não tem mais o porquê pensar na provocação do filme. Então, tanto quando a gente não compreende alguma coisa e determina como surrealista, ou a gente compreende alguma coisa e codifica com algo que a gente já conhece, a gente diminui a experiência. Porque quando a gente vê a coisa e vai vendo camada por camada, seus signos, seus símbolos, os seus significados, seus significantes e as suas emoções, e aí a gente vai destrinchando isso, a gente esquece do filme e começa a olhar para a nossa experiência. Então, eu acho que o que tem acontecido com o conhecimento e com a necessidade de conhecimento é isso. A gente entra em contato com uma arte ou com filosofia, que também é um processo artístico, com tudo aquilo que tira a gente da ordem, e aí logo a gente primeira coisa, a gente quer colocar de novo em ordem. Então, a gente reduz uma experiência que poderia ampliar a nossa mente, que é um desejo tão grande de tanta gente, mas que na prática a gente sempre faz o oposto. A gente quer reduzir e deixar do tamanho da nossa mente, das nossas crenças, dos nossos padrões, daquilo que já está estabelecido, do conhecido. E aí, se você virar para qualquer pessoa e falar, você gostaria de ampliar a sua capacidade mental? Todo mundo vai falar sim. Só que na prática, você então gostaria de ter vivências onde você não vai compreender nada e você vai ter novas experiências, essas experiências vai poder gerar uma amplitude da sua mente? Aí quase todo mundo vai falar, não, isso não. Porque aí eu vou perder o controle, porque daí eu não vou ter garantia, porque daí... Então, eu não sei como é que é para cada um aqui, eu já não tenho muito apego pelo ano novo, mas muita gente costuma fazer suas promessas de ano novo, né? Só que a gente promete que a gente quer querer, e na verdade querer mesmo é outra história. Então, esse processo que a gente juntos cria, quando eu falo que a gente junto cria, ele é porque não tem uma preparação de uma palestra ou de algo a ser falado, é uma coisa assim que a gente se conecta aqui por volta um pouquinho antes das 7 horas para garantir que 7 horas a gente começa, e aí quando vai começar, algo mágico acontece, só o encontro de todos nós aqui e a vibração, porque a gente está aqui, gera alguma coisa que eu acabo me atrevendo e vou falando. Então,
e que, claro, por exemplo, isso que eu estou falando foi baseado no que a Rosane trouxe, né? Dessa necessidade primeira de compreender as coisas, porque aí se eu compreendo, eu consigo encaixar nas minhas crenças, nos meus padrões, eu consigo até, de repente, fazer uma combinação comigo mesma, de abrir um pouquinho mais aqui, de experimentar ali, mas eu estou sempre no lugar de garantia, de conforto. E eu acho bem lógico a gente saber que se a gente vai sair da mente conhecida, dos 10%, e se a gente vai ampliar, e se a gente vai transmutar, e se a gente vai sair das crenças, dos padrões, a gente vai entrar no caos. Então, o que a gente tem trabalhado até agora é fortalecer cada um de nós para poder entrar no caos de uma maneira mais preparada. Porque o caos não é um problema. Porque o caos nos leva necessariamente à harmonia. Porque o caos é um movimento, uma transformação e tal que vai nos levar à harmonia. O que impede o caos de chegar na harmonia é o nosso controle. Se a gente interrompe o caos, ele não chega à harmonia. Só que a harmonia ela não está no tempo que a gente talvez imagine. Às vezes ela pode ser imediata, às vezes ela pode durar alguns anos. Mas é isso que a gente vê acontecendo. Se a gente não interfere no caos, se a gente não impede dele acontecer, se a gente não interrompe o fluxo do caos, ele nos leva à harmonia. Então, eu sinto que o nosso encontro é muito de preparação para a gente sentir confiança de entrar no caos, para a gente sentir uma conexão para poder criar alguma coisa que vai além das nossas crenças, nossos hábitos, nossos padrões, e então entrar em criação. Então, é nesse processo que a gente vem trabalhando, que para mim é absolutamente entendível, mas porque eu venho experienciando isso, né? Então eu sei que quando eu falo ele não é tão entendível assim. Mas como eu gosto bastante da razão, vamos seguir naquele caminho que a gente estava indo, né? Da dualidade. Então a gente tem todos os nossos processos de dualidade. Quanto mais a gente se debruça sobre a dualidade, quanto mais a gente afirma a dualidade, reconhece a dualidade, a gente vai chegar num ponto aonde uma ponta da dualidade e a outra ponta, os opostos, se tornam a mesma coisa. Então, você encontrar uma dualidade, se perguntar qual é o melhor disso e se perguntar qual é o pior disso, com a prática, a resposta vai ser sempre a mesma. O melhor e o pior vai ser sempre o mesmo. E, então, quando a gente reconhece que o pior e o melhor é o mesmo, não tem nem o melhor e não tem nem o pior. Se ele é o mesmo, a coisa em si ela não é, porque ela não pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Então, é nesse ponto que a gente tem trabalhado. Todas as situações que a gente aprendeu a viver, isso quer dizer o quê? Toda vez que a gente tem uma problemática, um problema, uma situação, uma relação, a gente pensa na dualidade. A gente pensa se isso é bom, se isso é ruim, se isso deveria ser assim ou não. Se isso é uma coisa que vai me dar benefício ou vai me dar um custo. E aí a gente começa a calcular o custo e o benefício e ver o quanto isso vale a pena ou não. Essa é a maneira que a nossa mente dualista, que foi treinada para isso, nos seus 10%, e que é condicionada pelas crenças, pelos padrões, é dessa maneira que ela funciona. E aí a gente começou a reconhecer que toda dualidade, ela amplia a integridade. Então, assim, um ser íntegro, um bebê na integridade, quando ele se abre para a dualidade, ele se questiona, ele caminha na dualidade. Quando isso acontece, isso é bom para a integridade, isso amplia a integridade de ficar com mais visão, com mais perspectiva. Então, isso não é um problema. A dualidade é potencializadora da integridade.
A nossa questão é que a nossa ação parte da dualidade. Então, a gente tem uma integridade, a gente entra na dualidade, que é uma amplitude da integridade. E aí a gente age, a gente começa a acreditar na dualidade. A gente começa a acreditar que tem fora e dentro, que tem o bom e o ruim. E a gente acredita de uma maneira que, para sustentar aquilo, tem que ter uma crença. Porque um vai achar uma coisa e outro vai achar outra. Não vai ter uma verdade absoluta. Então, quando eu começo a acreditar na dualidade, a dualidade amplia, mas eu não posso acreditar nela. Eu só posso usufruir dela. Se eu ajo a partir da dualidade, é uma crença agindo. Não pode ser uma ação criadora. Porque senão eu não sustento. Como é que eu vou sustentar algo que não é absoluto e que outras pessoas vão achar de outra maneira, sem que aquilo seja sustentado por uma força, por uma crença, por um padrão? Então, o que a gente tem desenvolvido eu não estou querendo tirar a dualidade, não estou querendo que a dualidade não exista, mas que a ação não seja da dualidade, que a dualidade potencializa a integridade e a integridade, agora potencializada pela dualidade, vá para a ação. Então, a ação é da integridade. Para integrar uma dualidade, eu preciso juntar as polaridades. Então, como é que eu integro uma dualidade? Então, digamos que a dualidade do bom e do ruim. Isso é bom, isso é ruim. Como é que eu integro? Sabendo que dentro do bom tem o ruim e dentro do ruim tem o bom. Então, isso é bom, isso é ruim. Tá? Fica com o bom. Qual é o pior do bom? Qual é o melhor do ruim? E quando eu consigo reconhecer que no bom tem ruim, no ruim tem bom, eu integrei. Quando isso integrou, eu não preciso mais ficar sustentando, eu não preciso mais pôr força nisso. Quando isso está integrado, eu não preciso mais... A gente vai fazer isso na prática hoje, tudo isso que eu estou dando teoricamente aqui. A gente não precisa mais deixar força no bom ou no ruim, porque é a mesma coisa. Então, eu tiro essa força de lá. E essa força fica onde? Fica em mim, fica à disposição. Essa força não fica mais na crença. Ela fica à disposição para quê? Para criar. Aí eu vou ter uma ação da integridade e vou criar. Então, para exemplificar tudo isso e para que a gente possa exercitar e que esse seja um trabalho mais perceptivo e sensorial, se alguém tiver alguma questão, aproveitar aí que teve ano novo e tudo mais, alguma questão que você se sente na dualidade, isso quer dizer o quê? Que você está em conflito. Qualquer conflito é dualidade. Qualquer coisa que seja, a gente faz exatamente esse passo a passo que eu expliquei com alguma coisa prática. Então, é só abrir o microfone quem quiser pôr na roda uma dualidade sua, que a gente faz uma experiência prática. Ana. Pode ser que ninguém tenha nenhuma questão. Aí eu posso trazer todas as minhas. Eu estava tentando... Tá me ouvindo? Eu estava tentando só ser gentil. Sim. Mas eu tenho. Se ninguém quiser colocar, eu posso colocar. Pois não, pode falar. Eu estou muito movida, já tem um mês, assim, que tem uma coisa me angustiando muito, que eu fico voltando em... Aí eu trabalho, mas a coisa volta e tudo. Que foi uma postagem num grupo de trabalho que mexeu muito comigo, assim. E cada vez a coisa vai batendo em percepções diferentes, assim, sabe? Porque foi uma situação com a Laura, que é minha ex-companheira, e a gente trabalhava junto, e ela fez uma postagem bem difícil, ofensiva, não sei, julgadora, num grupo de trabalho nosso. E aí isso foi me levando para vários lugares diferentes, assim, de conflito comigo, assim. De conflito dessa relação, de conflito com o feminismo do grupo, de conflito com uma opção de Então, coisa. Diana, então vamos lá. Para a gente
Peraí, Diana. Diana, eu só vou te parar porque você está indo para a alimentação de um processo racional. E a gente agora vai integrar. Então, eu vou te fazer umas perguntas para a gente poder entender por onde pegar isso e ver e seguir esse caminho passo a passo que eu falei, né? Que, na verdade, é um artifício. Tudo isso depois a gente joga fora e cria alguma outra história com isso. Então, Diana, como é que você se sentiu? Ou a gente pode partir para qualquer lugar, pela emoção, pela sensação ou pelo julgamento. Então, você diria que essa pessoa que fez essa postagem, ela está sendo o quê? Qual é o seu julgamento? Ou, se você quiser uma emoção, você também... Pode ser um julgamento atual, né? Como eu me senti. Ou uma sensação. Então, vai lá. Então, fala o julgamento. É julgamento da manipulação. Eu acho que está sendo manipuladora, está manipulando. Então tá. Então você. Isso. A gente vai ficar bem preciso, Diana, porque senão a gente vai escapando e vai dando um lugar para o conhecido. E a gente quer entrar no desconhecido. Então a gente vai ser bem preciso. Você vê essa pessoa como que teve uma atitude manipuladora. Então tá. Primeira coisa que a gente já tem feito por muito tempo, e talvez esteja acessível para todo mundo, mas se não tiver também, isso não é o mais importante, essa manipulação que você vê fora, se você conseguir reconhecer em você que tem, não igual a da pessoa, mas a sua, que tem manipulação em você, se você reconhecer que você tem manipulação, que você é uma manipuladora de uma outra maneira, sem se comparar, a gente vai por aí, senão a gente pega outro caminho. Você reconhece que você tem algo manipulador em você? Eu estou com dificuldade com isso há alguns dias. Talvez seja melhor ir para outro caminho. Estou com dificuldade de achar. Se você não reconhece, não tem problema. Tá? Se você não reconhece, não tem problema. Eu só afirmo que até hoje eu nunca vi nada fora que eu não reconhecesse dentro. Então, não tem a possibilidade de não estar dentro, mas não tem problema se você não reconhece, que a gente começa por outro canto. Uma pessoa ser manipuladora. Então, ela está sendo manipuladora na sua perspectiva. Qual da manipulação? Pensa na palavra em si, na manipulação. Qual que é o pior da manipulação? O pior da manipulação é distorcer a realidade. Então, o pior da manipulação é distorcer a realidade. Qual é o melhor da manipulação? Porque se ela existe entre nós, existe alguma coisa boa. Qual que é o melhor na manipulação? Talvez poder distorcer a realidade para poder encontrar uma perspectiva boa para si mesmo, né? Não sei. Mas, talvez para poder encontrar Então, eu distorço a realidade para poder alcançar alguma coisa que é bom para mim, não sei. O pior Certo. Então, o melhor da manipulação é porque eu posso distorcer uma realidade a meu favor. O pior da manipulação é que eu posso distorcer a realidade a meu favor. Então, você está dizendo que é a mesma coisa. E tudo vai depender do quê? Da sua relação com a manipulação. Porque o pior e o melhor é a mesma coisa da manipulação. Então, só para seguir esse passo a passo, só para a gente trazer a mente, contemplar a mente. Quando uma coisa ela é boa e ruim, ela é boa porque eu posso usar isso a meu favor, ela é ruim porque eu posso usar isso contra alguém. Então, quando uma coisa é boa e ruim ao mesmo tempo, ela não é nem boa nem ruim. Não tem como uma coisa ser boa e ruim ao mesmo tempo. Então, ela não é nem boa nem ruim. Então, a coisa em si,
É. Ela é boa? É. Ela é ruim? É. Ela pode ser boa e ruim ao mesmo tempo? Não. Então ela não é nem boa nem ruim. Ela é o quê? Ela é. Ela é e ponto final. Uhum. O que vai depender da sua relação com ela, o uso que você faz dela, porque ela em si não é nem boa nem ruim. Se a manipulação não é nem boa nem ruim, ela simplesmente é, ela não precisa ser algo que te norteia, algo que você sustente como crença, como padrão, ou como até uma discussão. Ganhar discussão querendo ofender e dizer para o outro que ele foi manipulador. Não tem força para isso, porque ela é e não é. Ela é boa e ela é ruim, então ela é. Então ela não é também. Então a gente tira, neste momento, de você e de todos nós aqui, a gente tira a força da manipulação, a força que a gente está dando a essa palavra, a esse conceito, a esse sentido, a essa crença, a esse padrão, a esse vocabulário, a essa linguagem, a gente tira a força, a gente desinveste ela, a gente para de sustentar isso. Então, a gente tira essa força da palavra manipulação e da ação da manipulação, porque ela só é, então ela não é. E essa força agora fica à disposição. Ela não está mais na manipulação, porque a gente acabou de tirar ela. E por que eu estou dizendo que a gente tirou? Porque a gente combinou isso, tiramos ela e pronto. Isso é artifício, né? Uhum. Então tá, tiramos essa força da manipulação. A manipulação vira fluxo, ela vira nuvem, ela se transmuta em qualquer outra coisa, ela está livre. Deixa ela livre. Você não deixa ela aí, não se agarra a ela, mas também não se livra dela. Deixa ela livre. Quando você volta agora com esta força que você ficou, que você tirou da vítima, né? E você agora ficou com uma força. Com essa força, você volta a pensar na situação e veja qual é a primeira coisa que aparece. Apareceu uma nuvem. Na verdade, apareceu uma nuvem antes. Quando você falou nuvem, tinha vindo na minha cabeça. Isso, eu tirei a força da manipulação e ela virou uma nuvem. Agora, voltando na situação... não sei, tem um peso ainda, mas está mais neutro, né? Está num lugar de maior neutralidade. Assim. Então, esse lugar que modifica é um deslocamento que a gente faz. Nesse deslocamento, a gente sai do padrão e sai da crença e a gente tem um espaço criador à nossa disposição. Então, tá. Esse é um processo que a gente tem trabalhado aqui. Uhum. Reconhecer a dualidade, aproveitar que a dualidade nos amplia, integrar as partes, voltar para a integridade e aí ter uma ação. E essa ação vai começar por uma neutralidade, você vai se sentir mais neutra. Só que não é que é mais neutra, é porque está para ser criada. Então, você entra no que a gente vai chamar de vazio de todas as possibilidades. Está para ser criado a sua ação. Uhum. Tecnicamente, racionalmente, tudo isso se sustenta. Qual que é o problema de tudo isso? É que a gente vem de uma formação que não é nem boa nem ruim. Uma formação que é cheia de dualidades e uma delas é investir no drama, na vitimização, no ativismo, numa sensação de desconfiança do ser humano, numa desqualificação da existência. A gente vem desse tipo de formação. Então, isso vai estar sempre sendo em busca de alimento e sendo sustentado. Então, é por isso que as novelas fazem sucesso, é por isso que Big Brother faz sucesso, é por isso que fofoca faz sucesso, é por isso que essas relações dramáticas, familiares no Natal, elas fazem sucesso, por mais que tem gente que não gosta delas, mas está sempre sendo sustentada, porque a gente é formado de drama. Só que esse drama que a gente é formado já venceu.
Por que ele já venceu? Porque, de alguma maneira, com tanta dualidade, se ampliou tanto a integridade que a integridade agora pode dar conta de fazer de outra maneira. Só que para fazer de outra maneira tem que perder. Tem que perder gosto pelo drama, tem que perder gosto pelo ativismo, tem que perder crenças. As crenças de que existe a transcendência, existe um mundo melhor, por isso a gente se compara e fala que a gente está pior. A gente só acha que a gente está mal porque a gente imagina que tem um mundo melhor. Que existe um ser humano, sei lá, mais bacanudo que a gente. Então, essas comparações que vêm pelo misticismo, que vêm pelo conhecimento. Então, parece que a gente está sendo convidado a encarnar, a entrar em contato com algo que nos dê a possibilidade de uma nova criação. Quando eu falo uma nova criação, não é uma criação melhor nem pior. É um estado de não reprodução das nossas crenças e padrões. Então, Diana, eu sei que como eu estou usando o seu exemplo para colocar em prática mental, né, contemplando a necessidade que a Rosane trouxe de entender, e eu respondi que esse entender ele não é mental, ele é sensorial, mas ele contempla a mente. Isso quer dizer o quê? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem está entendendo agora é a mente. Eu estou trabalhando para isso, para que a nossa mente entenda alguma coisa. Isso não quer dizer nada. Se a mente é o que eu estava falando do filme. Se a minha mente entender o significado daquele filme ou se dá por satisfeita que é um filme surrealista, eu acabo a relação, eu acabo a criação. Então, entender não quer dizer nada. Eu entendi a matéria, tiro 10 na prova, isso não quer dizer nada. Eu entendo o filme, já não tenho mais angústia de não entender o filme, pronto, já não quer dizer mais nada. Entender é a linha final de uma chegada que interrompe qualquer fluxo. Que fluxo? Do caos. Porque quando eu entendo, eu finalizo o caos. Pronto, acabou, já entendi. Agora me resta o quê? Entender e perdoar, entender e me vingar, entender e ficar de mal, entender e... Que ação é essa? Entendi? Ação dualista. E aqui a gente está vendo uma outra possibilidade, que é, quando eu entendo, agora eu já entendi, então tá, então se abre para o caos. Já que eu entendi, eu tenho força suficiente para entrar no caos. E entrar no caos é começar a perceber que as coisas são camadas que 10% da mente não alcança. Então, eu vou precisar fazer uma ginástica ali e fazer com que essa mente amplie. Então, enquanto entender até então é o nosso ponto de chegada, pronto, entendi. E isso é que paralisa todos nós. Por isso que a intelectualidade, quando ela chega no entendimento, ou o conhecimento chega no entendimento, é um atraso, porque aí a gente interrompe o processo, a gente aproveita o entender para sair do caos, né? E o convite é para que a gente consiga entrar no caos de uma maneira que a gente possa viver esse caos plenamente e sabendo que o caos vai nos levar a uma harmonia. E aí, essa harmonia a gente vai viver plenamente, sabendo que essa harmonia vai nos levar ao caos. E por ali vai, de caos em harmonia, de caos em harmonia, a gente vai criando uma vida um pouco mais emocionante das questões que a gente tem vivido hoje em dia, que tem sido entendi, interrompo o caos, me organizo tudo e pronto, dei por encerrado o assunto, né? Então, todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, tem se jogado para processos caóticos. Uns tiram filhos da escola, outros têm parto em casa, outros mudam de país, outros resolvem entrar em contato com a sua história, as suas heranças, e mexer nisso e pôr isso para fluir. Outros são artistas, que é processo mais caótico, né, do que artista. Outros começam a se questionar de coisas que estavam já numa certa ordem.
E por aí vai. Então, de uma certa maneira, todos nós aqui estamos nos fortalecendo para acreditar que o caos é um processo bem-vindo. Porém, se o caos não tiver se eu não tiver uma estrutura, não sei se estrutura é a palavra, né? Mas se eu não tiver força, se eu não tiver energia para seguir com esse caos, pode ser que eu me desestruture no meio do caminho. E aí a coisa pode começar a gerar algumas encrencas que a gente não está querendo. Então, dito isso, assim, porque tenham paciência, assim, a gente está voltando para a dualidade, integridade, esse processo que é para a gente realmente destrinchar isso e eu abrir camadas sobre isso para a gente sair de um lugar. Vou dar um exemplo. Eu recebi um e-mail de uma pessoa falando: estou indo vivenciar um processo aí com vocês, porque nós estamos há muito tempo aqui no nosso processo vivendo sem julgamento. Então, a gente não julga, a gente quer que as crianças vivam de uma maneira íntegra e etc. E aí, quando a pessoa chega aqui, a coisa que mais tem ativada nela é o julgamento, que é: vocês não acham que poderia ser feito dessa outra maneira? Por que vocês fazem dessa maneira? Parece que o julgamento está o tempo todo ali esperando para se concretizar. Porque quando eu estou decidida a não julgar, eu estou controlando alguma coisa que está em ebulição dentro de mim. Eu sou puro julgamento controlando esse caos que é o julgamento. E uma hora ou outra, essa panela de pressão estoura. Então, tudo aquilo que eu acho que não estou fazendo é o que eu estou mais fazendo, né? Então, por isso que a gente está voltando para essa base que tem estruturado os nossos encontros aqui, que é essa base de aonde para sair da intelectualidade e do controle. Porque se eu entender que dualidade é tal coisa, e se eu fizer tal prática, a dualidade me traz a integridade, se eu fizer tal prática, eu vou agir de uma maneira criativa, se eu entender isso, eu impedi o caos. Eu coloquei uma ordem nisso. E essa ordem impede um caos. E aí eu reduzi todo esse processo a mais uma ordem. Então, é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Porque não é repetir e reproduzir de novo o que a gente fez na escola a vida inteira. Entender, fazer a lição de casa, fazer a prova, ver que domina a matéria bem ou mais ou menos e pronto, e passar de ano. Na verdade, a gente está fazendo um processo que nos leva a algo que a gente evitou a vida inteira, a entrar em caos. Uhum. Eu trouxe porque eu estava com dificuldade mesmo, apesar de eu ter participado, te ouvido bastante, eu estou há um mês vendo que eu estou voltando na história. Então eu falei, então estou com dificuldade, né? Então talvez meus processos todos me deixem nessa dificuldade. E a sensação, só para dividir a sensação que eu tive agora, estava você falando, tinha a ver com essa sensação de perda, de ter algum aperto, uma coisa apertando no peito, assim, que ela estivesse escorrendo por dentro, assim, como se fosse uma menstruação, assim, sabe? Uma perda, assim, foi essa sensação que eu tive agora. Só para dividir. Então, e tudo porque assim, tudo que a gente acaba percebendo, a gente acredita que é uma percepção. O meu sentido está percebendo isso. E isso é uma ilusão, porque os nossos sentidos já estão tão condicionados pelas crenças, pelos padrões, pelos hábitos, que o que a gente percebe são as nossas crenças, padrões e hábitos. A gente não percebe alguma coisa como uma verdade absoluta. E não é nenhuma percepção que nos leva ao acesso, que nos leva a uma criação. Então, vamos lá, vamos voltar, vamos fazer um trabalho aqui bem destrinchado nisso para a gente caminhar depois disso, né? Então, tá, a gente já sabe que não é pela mente, que não é pelo conhecimento que a gente vai, de alguma certa maneira, entrar em criação. Por quê? Porque o conhecimento ordena e deixa as coisas meio
fora do caos, né? Então, eu não vou entrar em criação. A gente, então, vai entrar em criação pelos sentidos, pela percepção, aquilo que eu percebo. Porém, a gente foi criado a vida inteira para não ter sentidos de percepção. Nossos sentidos são de representação. O nosso sentido percebe uma representação. Isso quer dizer o quê? Que ele já está completamente estriado por emoções, então eu vou perceber com os meus olhos já contagiados ou já condicionados. Eu não vou perceber com o meu sentido de olhar. Eu vou perceber com o que eu já tenho contagiado. Eu vou sempre tocar na ferida. Eu não vou perceber com os meus ouvidos, não vou ter uma percepção auditiva. Eu vou ter um encontro de crença, um encontro que reproduz, que representa uma imagem, uma sensação, uma experiência, uma história, uma herança minha. Então, as nossas percepções, a nossa percepção não está acessível, ela não está à flor da pele. Ela está embutida e ela está coberta por emoções de crenças que nos levam às crenças, aos padrões e aos hábitos. Então, o que eu vejo fora são os meus olhos e as minhas emoções. Por isso que a gente diz que tudo que está fora está dentro. Porque tudo que está fora mostra os meus olhos, mostra os meus ouvidos, mostra o meu pensamento, mostra a minha pele, mostra a minha experiência. Tudo que eu vejo fora sou eu. Porque se duas pessoas veem fora a mesma coisa, duas pessoas vão descrever um fora diferente. Porque cada um vai se ver naquele fora. Porque eu estou vendo a representação das minhas emoções. Então, a gente vem trabalhando bastante para a gente liberar os sentidos da representação. Para a gente deixar o sentido na percepção e não na representação. E como é que a gente veio fazendo isso? Primeiro a gente, sei lá como é que a gente fez, a gente cada hora inventou uma coisa, mas eu lembro que a gente alinhava, a gente fazia ato psicomágico, a gente cavava, a gente já fez um monte de coisa aí que era tudo para ir limpando os nossos sentidos de emoções. Então, quando eu limpo o sentido de emoções, eu começo a dar um ar fresco para o sentido, para ele perceber. E perceber é uma coisa que a gente não sabe mais o que é. A gente só percebeu quando era bebê, quando era uma criança bem pequena. A gente já não sabe o que é. Então, a gente precisa resgatar esse lugar de perceber. Quando eu percebo uma coisa, eu não tenho emoção envolvida. Essa é uma maneira da gente saber que está percebendo. Se eu percebo uma coisa, eu não tenho uma emoção envolvida. Se eu estou numa discussão calorosa, se eu estou numa discussão emocional, eu não estou percebendo nada. Eu estou condicionada com com as minhas crenças e condicionando meus sentidos. Aí eu ouço o meu condicionamento. Então, seja lá o que o outro me disser, eu vou ouvir o que o meu ouvido quer ouvir. E não tem outra saída. A gente foi formado dessa maneira. E está tudo bem, porque de alguma maneira isso nos trouxe alguma coisa, alguma amplitude, não sei o quê. Mas foi necessário. O que eu sinto agora é que se tornou desnecessário isso. Parece que a gente ganhou uma capacidade de sair da emoção e entrar na percepção. Quando eu falo sair da emoção, é sair daquela emoção que nos condiciona, não é perder o estado emocional, é sair da emoção que nos condiciona. A emoção é um efeito e ela não vira mais aquele condicionamento que me faz agir conforme a emoção que eu tenho, né? Então, o que eu estou resgatando aqui é para a gente saber que se eu estou entendendo alguma coisa e me dou por satisfeito porque eu entendi, posso até explicar isso, eu impedi todo o processo. Eu reproduzi, por mais que seja um entendimento inovador, um entendimento mais bacana, um entendimento que dá outras conversas, eu interrompi o processo no entendimento. Acabou ali, eu matei o processo, porque eu me dou por satisfeita. Eu ordenei
eu criei uma ordem. E toda a ordem interna, ela vai gerar uma estagnação, né? Então, a mente é super valiosa, a gente não vai tirar ela do jogo de jeito nenhum, mas a gente vai fortalecê-la para que ela aguente o tranco do caos. E saber que o caos não é aquilo que também a gente imagina, porque na emoção o caos é difícil, mas no fluxo, na percepção, na interação, na integração, o caos é isso. Estava chovendo muito, parou de chover. Esse caminho constante, né? Essa modificação de estados. Então tá. Então eu sugiro o seguinte, já que eu não deixei muito ninguém falar e fiquei aqui falando, eu sugiro que a gente faça uma prática aqui antes de terminar juntos. E aí trazer tudo isso que de uma certa maneira eu falei, trazer isso para uma sensação, né? Já que eu falei tanto que o que importa é a sensação. Então vamos fazer uma prática. Essa prática, eu começo a falar que vamos fazer uma prática sem ter ideia de que prática é essa, no sentido de forma, né? Do que é que vem. Só para vocês irem acompanhando o que é deixar o caos acontecer, né? Mas eu sei que a prática é um processo de sensação. Então, eu vou ficar de olhos fechados, porque me ajuda mais aqui nesse contexto de monte de quadradinho na minha frente, mas cada um pode ficar como quiser. Então, a gente tem várias sensações, a gente tem muitos sentidos, mas a gente vai pensar nos 5 sentidos mais conhecidos: a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição. A gente também tem propriocepção, que é o sentido do equilíbrio, e tem alguns outros, mas a gente vai ficar com esses 5 sentidos que são bem familiares de todos nós. Carregam muitas experiências, todas as imagens que a gente já viu e todas as relações que a gente fez com essas imagens, todos os sons que a gente escutou e como é que a gente relacionou um som a outro, como é que a gente determinou que isso é agradável, que isso é ruído, que isso é bom, que isso é ruim, a respiração, o modo de respirar e também aos olores, né? O olfato é o nosso sentido mais antigo. Então, também a gente teve várias associações, que isso é bom, que isso é ruim, que isso é agradável, desagradável. Eu me surpreendo muito quando o meu filho, que não usa desodorante de jeito nenhum, nem por decreto, e ele diz que adora aquele cheiro de alguém que não usou desodorante. Então, me surpreende. Eu falo, que incrível, né? Como a gente já tem determinado o olfato, que eu cheiro aquele corpo exalando aquele suor e tem o repulso. Como é que ele cheira aquele corpo exalando aquele suor e tem prazer e tem alegria. Então, é só para a gente realmente entender que a gente já tem os sentidos condicionados pelas experiências e pelas associações que a gente fez. Alimentar e com contato e com a pele. E isso vai determinando muitas das nossas experiências. Gosto, não gosto, feio, bonito, chato, legal, bom, ruim, tem valor, não tem. Então, tudo isso, de uma certa maneira, é a representação das marcas dos nossos sentidos. Eu gosto ou não gosto de uma coisa por causa do meu sentido condicionado àquilo. E quando ele não está condicionado, não tem uma emoção. Isso quer dizer o quê? Eu não sinto. Quando alguma coisa se apresenta nos meus sentidos não condicionados, ao invés de sentir tristeza, repulsa, raiva, medo, eu vou sentir uma percepção se abrindo. Um sentido sem emoção nos abre para uma percepção. Então, eu vou convidar todos nós aqui a, por alguns segundos, mesmo sem saber o que está condicionando
os nossos sentidos, que a gente se disponha a, por alguns segundos, a retirar todos os condicionamentos, a retirar a força, a retirar a energia que a gente coloca em todos os nossos sentidos para sustentar o condicionamento deles. Um condicionamento que nos dá segurança, garantia, conforto, controle, por mais que sejam todos falsos, a sensação que a gente tem é essa. Então a gente retira todos os nossos condicionamentos. 7 horas aqui, já são 8 no Rio. Não é o condicionamento em si, a gente retira a energia que sustenta o condicionamento. Só joga isso, o seu organismo vai saber o que fazer. A gente retira a energia que sustenta todo o condicionamento dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso paladar, do nosso olfato, da nossa pele. A gente retira a energia que sustenta as memórias, as crenças, memórias boas e ruins, crenças boas e ruins, hábitos bons e ruins, padrões bons e ruins, heranças boas e ruins. Por alguns segundos a gente retira a energia. Retira a energia do que condicionam olhos, olfato, paladar, audição e o tato. E quando a gente retira esse condicionamento, os que estão prontos para serem retirados, nesses segundos aqui, depois pode voltar tudo, ninguém vai precisar ficar nesse vazio. Quando a gente retira, em algum lugar vai se apresentando alguns vazios. Esse vazio é da energia que a gente retirou. Então não tem mais aquilo neste momento condicionando. Essa energia fica agora à nossa disposição. E essa energia que está à nossa disposição, a gente vai usar para a criação. Essa energia que a gente está retirando de todos os sentidos, do condicionamento dos nossos sentidos, essa energia fica à nossa disposição agora para ativar todas as nossas células. Trilhões de células do nosso corpo, células ósseas, musculares, sanguínea, dos órgãos, as células mais virtuais. Todas essas células agora estão sendo ativadas pela energia que se disponibilizou porque a gente retirou a sustentação energética dos nossos condicionamentos, dos sentidos. E agora a gente tem todas as células do nosso corpo sendo ativadas. Como as células do nosso corpo ativadas, ela não precisa manter essa energia, ela já está ativada, essas células entregam essa energia para os nossos sentidos. Então agora os nossos sentidos são energizados, não mais a sustentação dos seus condicionamentos, mas os sentidos são energizados. Agora que esses sentidos estão energizados, a gente pode ter uma experiência de percepção. Então a gente pode usar os olhos para perceber, o ouvido para perceber, o paladar para perceber, o olfato para perceber, os sentidos, a pele para perceber. E essa percepção, ela está livre de emoção, ela está livre de julgamento, de qualificação, de classificação, ela percebe. E essa percepção que percebe nos dá acesso. Acesso a todas as possibilidades a partir da percepção.
E esse acesso nos leva a uma criação. Nesse momento que estamos aqui todos parados, juntos, reunidos, e a gente não está tendo uma vida de ações cotidianas, a nossa ação nesse momento, ela pode ser sensorial, ela pode ser física, ela pode ser mental. Então, é uma criação seja de uma sensação física, mental, seja a criação de um outro estado, a criação de uma pessoa que está num outro estado. E essa pessoa num outro estado vai poder usar os seus sentidos para perceber, ao invés de representar o seu condicionamento. Então, a gente vai seguir semana a semana praticando esses conceitos, mas principalmente arriscando eles no dia a dia. Então, eu aproveito que vocês estão nesse momento para encerrar essa nossa conversa, para que vocês realmente sigam para o que realmente importa, que é a vida que cada um está criando. E agradeço fazer parte e que vocês façam parte da minha percepção dessa criação aqui. Mas o que realmente importa é o que vai acontecer agora quando a gente desligar esse encontro. Então, a semana que vem, quando a gente voltar a encontrar, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas a gente vai seguindo até que esse seja um processo que já não é mais necessário a gente seguir. Eu coloco à disposição o e-mail, quem tem o WhatsApp também à disposição, para caso precise de alguma interlocução nesse processo durante a semana. Senão, eu quero cada vez mais privilegiar que esses encontros sejam processos que cada um aqui possa trazer, ou quem quiser trazer questões para a gente ir praticando juntos, né? Então, não é um lugar de soluções, mas um lugar de prática. Então, tá, meus queridos. Então, peço licença para seguir a vida aqui com essas crianças que estão me rodeando, com as minhas percepções agora mais ativadas. E nos vemos na quarta que vem e estamos aí em contato. Então, deixa um beijo aí. E até daqui a pouco.